UOL São Paulo. Salve, salve galera, salve, salve São Paulinos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast UOL São Paulo, que você ouve todas as terças-feiras aqui no UOL. Hoje eu estou com um convidado muito especial, é o Carlos Belmonte Sobrinho, diretor de futebol de São Paulo, campeão paulista. Belmonte, muito obrigado por aceitar nosso convite, tudo bem? Tudo bem, é um grande prazer falar com vocês, falar um pouquinho de São Paulo, falar um pouquinho desse título que tanto alegrou a gente e a toda a torcida de São Paulo. E para falar sobre esse título, estou também com o nosso repórter setorista que cobre o dia a dia de São Paulo, Thiago Fernandes. Fala, Thiagão. Fala, Pedrão, Belmonte. Hoje temos um convidado especial e, mais uma vez, né, Pedro, semana após semana a gente tem falado sobre o bom momento do São Paulo. Hoje, falando sobre um título que eu imagino que seja muito especial para essa diretoria, para o elenco, para os jogadores. É um prazer, mais uma vez, a gente participar e ainda mais com um convidado especial. É isso aí. E eu começo perguntando, primeiro, parabéns, Belmonte, parabéns para você, para todo mundo aí no São Paulo, um título muito importante, depois de 9 anos sem conquistar um título. Quem acompanhou o São Paulo nessa última década viu o sofrimento que foi para a torcida, viu o sofrimento que foi para jogadores que passaram pelo São Paulo, um ambiente que se criou de muita pressão, com ataque de torcida organizada a ônibus, com invasão de CT. Você acha que esse título ele vem para dissipar um pouco essa nuvem, para levantar esse clima que estava no São Paulo, que eu acho que ninguém mais consegue negar, que estava interferindo no dia a dia, estava ajudando a causar eliminações traumáticas, fazendo o São Paulo às vezes perder para times tecnicamente inferiores por causa de fator psicológico? Você acha que esse título vem para dar uma limpada mesmo no ar no São Paulo? Não há dúvida, Pedro. Na verdade, a gente tem convicção que o título nos ajuda e nos coloca numa situação de mais tranquilidade, mas eu pessoalmente acho que também é um pouco anterior a isso, sabe? A gente acertou muito, muito mesmo na escolha da comissão técnica, né? Do Hernan Crespo e de todo mundo que veio com ele, né? E óbvio que aí tem muito também da nossa competência na escolha, mas da sorte também. Porque nós fizemos entrevistas com vários treinadores e logo que chegamos no Hernan, tudo que o Hernan falou para a gente na entrevista fez a gente ter certeza que trazer o Hernan seria um acerto. Então a gente já tinha certeza com relação ao Hernan, mas a gente não conhecia a comissão técnica do Hernan, né? Ele pediu para trazer com ele os profissionais que trabalham no dia a dia com ele, 5 profissionais, e nós, obviamente, aceitamos, sabíamos que seria importante para ele ter essa base. E esses profissionais que também chegaram com o Hernan trouxeram para o São Paulo um ambiente leve, de alegria, né? Eles são, eu brinco aqui, eles são muito festivos no dia a dia e rapidamente se integraram com todos que aqui estavam, né? E transformaram um ambiente que eu achava um tanto quanto angustiado num ambiente de muita alegria, num ambiente de muita festa. E a partir daí eu percebi a mudança desse ambiente e acho que isso nos levou muito à conquista do Campeonato Paulista. E é isso que eu acho. Então, a partir desse momento, com a conquista e com esse ambiente que a gente tem que trabalhar para mantê-lo, o São Paulo está num outro patamar, com mais tranquilidade, para que o trabalho possa continuar e que outros títulos possam vir. Belmonte, antes de fazer minha pergunta, primeiramente parabenizá-lo pelo título do Campeonato Paulista. E sobre o Crespo, você disse que na conversa que teve com o Crespo já havia aquela certeza de que o Crespo era o nome. O que foi que o Crespo apresentou para o São Paulo que fez com que a diretoria tivesse a certeza de que o Crespo seria o nome ideal? Bom, Thiago, muito obrigado pelas suas palavras. A gente também tem que aqui enaltecer o seu trabalho aqui no dia a dia do São Paulo, né? A gente é muito feliz e a gente observa o trabalho dos setoristas do São Paulo, e eu tenho dito que conversado muito com o Espíndola, com o Lucena. A gente tem muita sorte com os setoristas que aqui estão, que nos ajudam muito nesse trabalho
de informação do dia a dia. Foram 3 pontos na conversa, né? A primeira, o Crespo tem muito gestual, né? Ele faz muitos gestos e tal. E na conversa ele dizia que os times dele, ele falava, são muito intensos, ou seja, brigam muito pela bola. Era a primeira coisa que a gente achava fundamental. A gente queria um time que brigasse o tempo inteiro pela bola. Era fundamental. Eu, o Muricy, o Júlio, Nelson, Rui, Fernando, a gente tinha feito essa reunião e qual era a principal análise que nós tínhamos? Nós precisávamos que o São Paulo voltasse a querer muito, brigar muito. E essa foi a primeira palavra que ele deu. A segunda foi o conhecimento que ele demonstrou na entrevista do elenco do São Paulo. Já na entrevista, óbvio, nós marcamos a entrevista, e a gente sempre estava fazendo assim, marcando com 5, 6 dias de antecedência, até para sentir se as pessoas, os técnicos que nós iríamos conversar, estavam se preparando para falar conosco, né? E o Crespo chegou com uma leitura muito clara para nós do nosso elenco, né? E a terceira coisa que também na entrevista nos chamou a atenção era não só o conhecimento do São Paulo, mas o entendimento do que significava para a carreira dele sair de um time pequeno da Argentina, como Defensa e Justiça, e chegar num time como o São Paulo. Ele tinha clareza do que isso representaria na carreira dele de treinador. Então, nesses 3, quando a gente viu esses 3 pontos, normalmente a gente estava fazendo entrevistas de 30 minutos, né? A primeira com o Crespo durou quase 1h30. Depois fizemos mais 2. Então a gente teve a convicção que seria o Crespo, né? A gente tinha, nós paramos, é até curioso, a gente tinha mais algumas entrevistas para fazer, e no Crespo a gente decidiu que seria ele, encerramos o processo, ele foi o 8º entrevistado naquele processo, e a gente tinha 12 ou 13 para entrevistar. Naquele momento nós paramos e passamos para a negociação para trazê-lo para cá. E, Belmonte, ele mesmo, o próprio Crespo, deu uma entrevista pro Olé essa semana e ele falou que ficou muito surpreso com algumas coisas que aconteceram no São Paulo, com o afeto que ele recebeu. Por exemplo, ele citou que o São Paulo deu para ele camisetas do São Paulo com o nome das filhas dele, né? E ele achava que o São Paulo nem conhecia as filhas dele, nem sabia quem eram, né? Elas acabaram não podendo vir com ele. Então, como que foi isso? Você acha que está se formando aí uma relação... um começo de relação que pode ser especial, pode ser uma relação eventualmente como o São Paulo tem com caras como o Muricy. De quem que foi essa ideia de fazer as camisas das filhas dele? Vamos lá, Pedro. A gente não pode esquecer que nós temos aqui um presidente da área de marketing, né? Um presidente que vem da área de marketing, né? E a ideia foi do Júlio. O Júlio deu de uma forma teve a ideia para recebê-lo de uma forma carinhosa, sabendo que as filhas dele estão na Itália, para vamos dizer, fazer um agrado. Nós também estudamos, a partir do momento que nós decidimos pelo Crespo, nós também estudamos um pouco do Crespo, um pouco da comissão que vinha com ele, né? E o fundamental aqui, isso é uma coisa que não é de São Paulo, acredito, que é do povo brasileiro, né? A gente tem por natureza receber bem, né? Então eles chegaram aqui e foram recebidos por todos que aqui estavam de braços abertos, né? Desde o motorista, o pessoal da faxina, até o pessoal que aqui já estava integrado como Visólia, o Pedro, que estava integrado a outra comissão técnica. E eles são muito fáceis, muito acessíveis, né? A gente diz que o Crespo é uma pessoa simpática no dia a dia com todo mundo, como são os integrantes da comissão. Então, houve uma sinergia. A gente espera, sim, claro, se a gente construir outro treinador como tivemos aqui, Tele Santana, Muricy Ramalho e o Crespo, for isso, será para nós a prova do sucesso, né? Falando um pouquinho sobre o início ali do trabalho, Belmonte, além do Crespo, chegaram alguns reforços. Com o Emiliano Rigoni, que foi anunciado recentemente, são 7 reforços ao todo nessa temporada. Como foi feito o planejamento para a busca desses jogadores? Tudo foi passado pelo Crespo, o Crespo chegou a indicá-los, ou o São Paulo já tinha um planejamento, já tinha mapeado o mercado e foi atrás desses nomes? Foi assim. Primeiro, vamos lá, dos 7. Primeiro, o Bruno Rodrigues, né? O menino chegou antes do Crespo, né? Então, ele chegou na transição lá entre a saída
do Diniz e a chegada do Crespo no período que o Visoli estava aqui. Então a gente contratou o Bruno antes da chegada do Crespo. Os demais, os outros 6 reforços, todos eles passaram pelo crivo do Crespo, pelo crivo dos nossos scouts e pelo Muricy Ramalho, né? Então a gente discutia como funciona aqui. Nessa sala que eu estou, tem uma mesa de reunião aqui, a gente se reúne aqui todo dia. Eu, o Muricy, o Rui Costa, o Nelson e eventualmente o Fernando também. A gente chega aqui e aí nós começamos a falar de alguns nomes, pedimos sempre o relatório do dia dos scouts, que eles estão analisando diversos campeonatos, diversas situações. A partir desses dados, a gente começa a discutir possibilidades. Então, por exemplo, o Miranda é um ídolo nosso. Quando a gente soube da situação do Miranda, conversamos com o Crespo aceitou que o Miranda viesse para cá, e aí fizemos o contato com o Miranda. Quando a gente fez o contato com o Miranda nos falou do Éder. Olha, tem o Éder, um atacante bom, rápido, importante, poderia ser importante para o São Paulo. Pedimos a análise para o scout, falamos com o Crespo, ele gostou, e aí fomos atrás do Éder. E foi sempre assim. A gente sempre faz aqui um trabalho conjunto. O que eu sempre digo é que, sem a aprovação do Crespo e do Muricy, a gente não traz ninguém. Então, sempre precisa ter a chancela do Crespo e do Muricy. A partir dessa chancela, a gente parte para a negociação. Aí fica uma questão um pouco mais minha e do Rui Costa. Quem faz a negociação efetivamente com os empresários é o Rui Costa. Eu não falo com os empresários, sempre é o Rui que trata disso. E eu vou dando o balizamento financeiro da onde a gente pode chegar. Então, o Rui conversa, me traz os valores, eu converso com o Rui volta com outros valores até a gente chegar no que a gente acredita ser possível. É assim que tem funcionado e é assim que vai continuar funcionando, que tem dado certo. E aproveitar esse gancho, o São Paulo investiu bastante, né, em contratações, e a gente sabe que o São Paulo entrou nesse ano numa situação financeira bem preocupante, uma dívida muito grande. Eu confesso que eu mesmo fui crítico das contratações. Da hora que eu comecei a ver, nossa, o São Paulo está contratando muitos jogadores experientes como o Miranda, o Éder. Eu fiquei preocupado também, porque são jogadores um pouco mais velhos, que não têm um potencial de revenda tão grande. E eu queria te perguntar como é que está esse trabalho para equacionar do outro lado, para amarrar essas pontas. Alguém dessa garotada de Cotia vai ter que sair mesmo? Isso é inevitável? Como que está essa parte? Vamos lá, Pedro. Até antes do Rigoni, né? Até antes do Rigoni, só para você tenha uma noção mais ou menos de como estavam os números. Até antes do Rigoni, a gente estava absolutamente equilibrado. O que a gente tinha tirado de salário daqui com o que a gente tinha colocado de salário aqui. Então, a gente estava praticamente com a mesma folha, era até um pouquinho mais baixa, na casa aí de 5% a 6% mais baixa do que a folha anterior. Agora, com a chegada do Rigoni, a gente muda de novo o sinal. Agora está um pouquinho acima do que da folha anterior, né? Então a gente está tentando primeiro equilibrar a folha. A gente quer chegar em dezembro com a folha mais baixa do que nós tínhamos em dezembro do ano passado. Então, essa é a primeira base. Com relação às contratações, o Miranda estava livre, bem como o Éder. A gente trouxe, pagou luvas a eles, mas luvas diluídas ao longo de 2 anos de contrato, né? Então, o gasto é pequeno no mês a mês das luvas desses atletas. A mesma coisa a gente pagou praticamente nada pelo Bruno Rodrigues. Pelo Benítez foram $300 mil em 2 parcelas de 150 mil. Nós pagamos a primeira e pagamos a segunda, vamos pagar a segunda no final do ano. O William também veio com passe livre e também com luva diluída ao longo do contrato. E o único jogador que naquele momento a gente tinha feito um investimento financeiro para a contratação era o Orejuela. O Orejuela foi o único jogador que a gente desembolsou um valor. Então a gente não mexeu muito nas finanças do ponto de vista das contratações. Agora a gente está fazendo o segundo desembolso. Eu não gostaria de falar de valores, mas é só para entender a lógica do negócio. O Rigoni, o primeiro pagamento que a gente vai fazer é dezembro desse ano. E nós dividimos a contratação do Rigoni em 5 pagamentos.
dezembro desse ano, junho e dezembro de 22, junho e dezembro de 23. Então, a gente também diluiu os pagamentos do Rigoni. Então, a gente, do ponto de vista financeiro, a gente acredita também que vai chegar no final do ano diminuindo a dívida. Claro que é uma dívida grande, continuará sendo grande, mas a gente acredita que vai diminuir. E com relação a jovens jogadores, né, não há dúvida que ainda não é o processo que a gente acha melhor, mas o São Paulo é um clube exportador, continuará sendo, não tem jeito. A gente acha que deve chegar propostas, até com a conquista do título, isso sempre valoriza o nosso jogador. A gente acha que deve chegar uma ou duas propostas aí no meio do ano, aí a gente vai analisar, porque a gente tem que ter a questão financeira versus a questão desportiva, né? Por isso que a gente espera ver o que vem de proposta para analisar quem sai ou quem fica. E como complemento disso, né, quando a gente fala da idade, né, teve muita gente, e até foi uma brincadeira dos jogadores, fazer um relato para vocês no vestiário na festa, muita gente lá atrás disso que a gente estava montando um time sub-40, né? Foi o que a gente ouviu de muita gente lá atrás. E os jogadores do vestiário, após o título, gritaram Cotia, gritaram sub-40, porque eles também ficam incomodados com isso, né? Mas o que a gente achava é que a gente precisava de um equilíbrio. Veja, o nosso meio-campo campeão, o que jogou a final, tem 4 meninos de Cotia, né? Luan, Lisiero, Igor Gomes e Sara, todos na casa de 22 anos. Mas junto com isso, tinha o Miranda, né, com 36 por trás deles, dando sustentação. Tem o Dani, que não estava lá, mas dando sustentação. Tem o Hernanes, que não está jogando, mas também dá sustentação a esses meninos. Então, a gente achava que precisava equilibrar um pouco mais o elenco também do ponto de vista da experiência, né? E por isso esses jogadores foram fundamentais nessa conquista. A gente vai para o intervalo aqui rapidinho, 1 minutinho e a gente está de volta. Posse de Bola é o podcast semanal do All Sport sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kfouri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Salve, salve, galera! Estamos de volta aqui com o nosso podcast UOL São Paulo, hoje com a presença ilustríssima do diretor de futebol, Carlos Belmonte Sobrinho. E o Thiago ia fazer uma pergunta para ele. Por favor, Thiago. Ô, Belmonte, aproveitando a sua última resposta antes do intervalo, você fala sobre o Daniel Alves. E aí, uma dúvida que eu tenho. O contrato, a gente sabe que o contrato do Daniel Alves, talvez pela antiga gestão, não foi tão bem amarrado no período do Leco. E o São Paulo tem algumas dificuldades para pagar os salários, quitar as pendências com esse jogador. Eu queria saber, o São Paulo já tem conversas adiantadas para quitar especialmente o salário, as pendências que tem com o Daniel Alves? Vamos lá, Thiago. A gente fez aqui um processo no São Paulo, a gente elaborou junto com o departamento financeiro, o departamento jurídico. A gente tem tentado, a gente fez uma reunião, apresentou um plano para os atletas, né? Então, qual que é o plano? Eu vou relatar para você rapidamente. Nós estamos tentando manter salário e imagem, salário CLT em dia e a imagem pagar dentro do mês correspondente. Eles recebem a imagem sempre normalmente até o dia 10, por exemplo, no mês de junho. A gente tenta pagar essa imagem sempre até o dia 30 de junho. A intenção é ficar pelo menos dentro do mês com a imagem também em dia até o final do ano. Esse é o nosso primeiro ponto do nosso planejamento. O segundo, que nós apresentamos a todos os atletas, inclusive ao Daniel, é que nós criamos uma bonificação para esse pagamento do passivo através de premiações que a gente venha a receber ou por passagem de fase ou por conquista de título. Então vamos lá, do Campeonato Paulista. O prêmio que a gente receber do Paulista, 30% desse prêmio vai ser de premiação para os atletas. Okay? Então já está estipulado no plano que a gente apresentou, 30% é premiação. E 40% desse prêmio é para pagamento do passivo. Então assim que a gente receber esse dinheiro da federação, ele está carimbado, ele é separado, 40% do total, que já está lá
no plano que a gente apresentou aos atletas, inclusive o valor líquido que isso representa, já fica separado para a gente ir ajustando os passivos para o elenco. Por exemplo, nós vendemos o Novaes para o Red Bull, saiu do Bahia para o Red Bull, por 900 mil euros líquidos. Desses 900 mil euros, também nesse acordo, 10%, ou seja, 90 mil euros, são separados para o pagamento do passivo. Vamos dizer que a gente feche em breve o patrocínio Master. 10% do patrocínio Master também vai para o passivo. Vamos dizer que voltemos em algum momento nesse ano a ter bilheteria. 30% da bilheteria líquida é para o passivo. 10% do que arrecadávamos com o novo sócio-torcedor é para esse passivo. Vamos passar agora, né? A gente já está na segunda fase da Libertadores. Hoje jogamos, mas já estamos classificados. Ou seja, essa classificação recebe uma premiação. De novo, no caso, 30% de premiação é quando é título. Quando é passagem de fase, é 20% de premiação e 40% para pagamento do passivo. Então, nosso plano, e mostramos aos atletas que, dependendo do que a gente atinja ao longo do campeonato, dos campeonatos que a gente tem pela frente, a gente, nesse ano, zera todo o passivo com eles. E é nisso que nós estamos apostando. E o Daniel Alves está dentro desse processo, né? Dentro desse encaminhamento. A maior parte desse passivo que você cita são aqueles acordos que foram feitos no ano passado, né? Por causa da pandemia. Isso, Pedro, quando a gente fez a conta, agora já diminuiu, porque a gente já fez alguns pagamentos, mas estava na casa de 50 milhões esse passivo, sendo que quase 13 eram só do Daniel Alves, desses 50, que são esses acordos da pandemia, né? E algumas imagens até anteriores que não tinham sido pagas e tal. Então a gente fez tudo, colocou todo mundo, e agora como a gente faz, né? Foi combinado com os atletas. Eu vou pegar esse valor, chamo as lideranças do grupo e falo, como que vocês querem que eu pague isso? Vocês querem que eu pague imagem atrasada? Vocês querem que eu pague a premiação do Campeonato Brasileiro? Eles definem, a gente pega esse dinheiro e paga, e vai diminuindo. Esses 50 milhões, quando eu falo, tem imagem, por exemplo, tem uma parte que é a premiação do Campeonato Brasileiro, que não foi pago, tudo isso. A gente juntou tudo num pacote e zerou, fizemos uma reunião com o elenco inteiro, apresentamos isso, o elenco, demos a palavra ao elenco, o elenco concordou com o que a gente fez, e agora a gente está tentando manter em dia, salário e imagem, e pagar com essas premiações o que ficou para trás. E de repente, se acontecer uma grande venda de algum jogador, às vezes dá até para pagar uma parte grande disso já, né? Isso, jogador por 20 milhões de euros, vai? Né? O combinado é 2 milhões de euros. O combinado com eles é 2 milhões de euros, seria para pagar esse na casa aí de 13 milhões de reais, vai? Com passivo de 50, claro, mas se eu tenho uma venda grande, a gente disse a eles também. Olha, eventualmente a gente pode ter uma situação que ao invés de pagar 10%, a gente pague 20%, pague 30%, pague 40%, e assim vai indo, né? Vai dependendo que nossa intenção, o desejo é chegar em dezembro desse ano com tudo em dia, tudo pago, passado, para que a gente, no ano que vem, que muito provavelmente, se Deus quiser, a gente volte a ter bilheteria, aí a gente comece a andar num outro patamar financeiro. Belmonte, e agora voltando um pouquinho ao assunto mercado. O São Paulo já deixou claro que procura um centroavante no mercado. Com o fechamento da janela internacional nesse momento, o São Paulo pode procurar esse nome no futebol brasileiro, ou o São Paulo também não tem problema em esperar a reabertura da janela internacional? Sim, a gente tem analisado, como eu disse, os scouts, né, eles estão fazendo um trabalho agora, me entregaram até ontem, está aqui na minha mesa, o trabalho do Campeonato Paulista, né? Eles me entregaram um relatório com análise de todos os jogadores do Campeonato Paulista. Eles, óbvio, fizeram uma seleção dos jogadores que eles acham mais importantes e mais relevantes, que hoje, agora por volta da meio-dia, 13h, pouquinho antes do almoço, nós devemos fazer uma reunião para analisar esse relatório e ver algumas situações que a gente tem aqui. Então, a gente está olhando também para o mercado interno, né? Agora nós vamos receber, ainda essa semana, o relatório do Campeonato Carioca, Campeonato Mineiro, do trabalho que eles estão fazendo.
Depois, até porque, falando nisso, né, eu entrei aqui, nós tínhamos um analista de mercado, agora nós temos 3, e ainda o número é irrisório, né? Esse é um departamento que a gente precisa ter, pelo menos, na minha visão, o ideal é que você tenha em torno de 10 profissionais para que a gente possa fazer análise de tudo simultaneamente, tudo muito mais rápido. Mas, devagarzinho, a gente vai ajustando isso, né? Então, a gente está recebendo esses relatórios, então pode ser um jogador do mercado interno, a gente pode esperar a abertura da janela. Eu tenho dito, o Pablo é o nosso centroavante titular, o Crespo está satisfeito com o Pablo se entrega muito, se dedica muito, é o nosso artilheiro na temporada. O Crespo tem trabalhado o Vitor Bueno nessa função também, já que nós não temos outro centroavante, também tem trabalhado agora o Luciano, tanto que ele entrou contra o Palmeiras nessa função. Então nós vamos indo assim, nós não temos pressa, na verdade, né? Até porque a gente não tem dinheiro. Então a gente não tem pressa, porque ou a gente pega uma oportunidade de mercado, ou a gente não vai. Né? O Borré, a gente procurou o Borré lá atrás e chegamos a falar com o Borré. Só que a gente já sabia que o único jeito de contratar o Borré é se investidores quisessem participar do negócio. Ou seja, colocavam o dinheiro no São Paulo para que a gente adquirisse o Borré. Senão não tinha jeito. E não teve, então não tem como fazer uma contratação desse nível. Então a gente vai esperar oportunidades, mas não temos pressa. A gente acha que com o elenco que a gente tem, a gente consegue ir caminhando bem na temporada. O Borré teve uma situação quase de um leilãozinho mesmo, né? Entre vários clubes grandes. Foi uma situação bem inflacionada, né? Nessa negociação. Sim, Pedro, e a gente fez, né? A gente teve assim também nossa situação com o Canu, o zagueiro do Botafogo, que a gente também fez. A gente vai num limite nosso, né? A gente sabe qual é o nosso limite para cada situação. E a gente tem como decisão nossa, do presidente Júlio, de não passar desse limite. Infelizmente, se passa do limite, ok, ele vai para outro clube, ou continua no River, ou como continuou o Canu no Botafogo. A gente vai no nosso limite, no que é possível, né? Quando dá negócio, dá. Quando não dá, segue o jogo, né? E você acha que com esse título, com outro título, com esse ambiente que você descreveu do Crespo, de repente o São Paulo aí tem um bom desempenho, conquista ou brasileiro ou a Libertadores, dá para começar a pensar em atrair jogadores como o São Paulo já fez no passado, né? Pelo ambiente, fazer os caras quererem jogar no São Paulo? Isso é um negócio muito bacana, Pedro. Na verdade, você sabe, né, que ao conquistar, né, isso já ajuda, né? Por exemplo, você imagina, nós estávamos negociando com o Rigoni. O Rigoni estava no Elche da Espanha, estava indo para a segunda divisão da Espanha. E, simultaneamente, o que ele recebia de informação é que o São Paulo estava disputando o título aqui no Brasil. Então, isso para o jogador, para a cabeça do jogador, porque a gente não pode esquecer que o jogador, claro, pensa na questão financeira, no salário, enquanto ele vai ganhar e tal, mas da origem deles, são competitivos pela própria natureza de formação deles. Eles querem ganhar título na carreira. São poucos jogadores que aceitam passar a carreira ganhando dinheiro, mas não ganhando títulos. Não é isso, eles têm o desejo de título. Então, quando você volta a ganhar, você abre uma janelinha ali para o jogador. Opa, o São Paulo está ganhando, é um time interessante. Isso já aconteceu com o Flamengo, aconteceu com o Palmeiras aqui, né? Os jogadores acabam... fica mais fácil de você fazer a negociação e de você fazer a contratação, né? E aí você falou outra coisa, que é assim, o ambiente e o pagamento. Jogador, em qualquer modalidade, eu passei isso no basquete também, né? O jogador quer saber algumas coisas. O ambiente é bom, o pessoal que está aí é legal, é bacana no dia a dia, bom, ponto. Outra coisa, o time está pagando em dia, está pagando direito, está cumprindo o que prometeu. Isso os jogadores se falam entre eles, né? Então tudo isso ajuda na possibilidade de trazer. Como a gente tem feito isso, o ambiente está bom, nós estamos trabalhando o máximo para pagar em dia e voltamos a conquistar título, melhora a nossa situação na negociação, tanto da contratação quanto na saída dos jogadores. Título valoriza o profissional que aqui está, né? Belmonte, a chegada do Rigoni representa o fim da passagem do Rojas pelo São Paulo? Não, ainda não. O Rojas, hoje, nós temos uma reunião, não presencial, mas uma reunião com o empresário do Rojas, né? O Rojas, para nós, tem uma questão muito clara. Ele é um jogador que o Crespo utiliza, tanto que entrou na final, né? Entrou na final. É um jogador utilizado pelo Crespo, mas
ele tem que estar... É mais ou menos o que eu te falei da percepção que a gente tem para a contratação. Nós temos um limite. A gente acha que o jogador tem um valor que a gente possa pagá-lo. Se o jogador quer mais, é um direito dele, deixar isso sempre muito claro, não há nenhuma crítica aqui, é um direito dele, mas também é um direito nosso não querer pagar mais. Então, se não chegar a um valor que nós aqui achemos adequado para o São Paulo, o contrato se encerra dia 31, termina, o Crespo segue a vida, o Rojas segue a vida dele, e está tudo certo. Se nós chegarmos a um valor, é um jogador comprometido, não nos dá nenhum trabalho aqui do ponto de vista de comportamento. Se ele chegar ao valor que a gente acha justo, ok, ele continua. Belmonte, para a gente caminhar aqui para o final, para não atrapalhar seu compromisso aí, você deve ter vários compromissos ainda hoje. O São Paulo tomou essa decisão de poupar os jogadores em jogos de Libertadores para priorizar o Campeonato Paulista. Você conhece o futebol, você sabe que se tivesse dado errado isso, o quanto vocês iam estar ouvindo, mas deu certo. Como foi o processo de tomada dessa decisão? Foi uma coisa que partiu da diretoria? Foi uma coisa que partiu do Crespo? Pesou nessa decisão a consciência que o São Paulo tinha de que precisava conquistar um título rápido? Queria que você contasse um pouquinho como é que foi esse processo, porque é uma decisão, acho que quase inédita, né? Vamos lá, Pedro. Então, a decisão de priorizar, de colocar, como eu disse lá atrás, no comecinho, disse para os jogadores, na minha primeira reunião com os jogadores, a primeira reunião que eu fiz com os atletas, eu cheguei aqui no dia 2 de janeiro, mas em razão do andamento do campeonato, eu não fiz nenhum movimento, não falei com ninguém, esperei o final, já tinha isso como decisão nossa de diretoria, esperar o campeonato terminar, para isso. Então, eu só falei com os atletas a partir do final do Campeonato Brasileiro. Né? Na verdade, não foi nem no final. Eu falei com os atletas logo após a saída do Diniz, quando nós íamos colocar o Visório. E voltei a falar a segunda vez, antes do Campeonato Paulista. E disse a eles que, para a gente, o Paulista era a Copa do Mundo. E expliquei por quê. Né? Porque foi assim em 2005. Né? O time em 2004 era um time amarelão, chamado pela torcida, no Pacaembu, num jogo contra o Palmeiras. Parte da torcida foi de camisa amarela, xingaram o Rogério Ceni e o Luiz Fabiano. Em 2005 nós ganhamos o Paulista, virou a chave, veio a Libertadores, veio o Mundial, mas viramos a chave com a conquista do Paulista, com o Emerson Leão de treinador à época. Né? Então eu disse para eles que era a Copa do Mundo. Então a decisão de priorizar o Campeonato Paulista, de tratar o Campeonato Paulista como principal campeonato nesse período, foi de diretoria. A decisão de como fazer isso, do Crespo. Ou seja, como fazer isso? Tanto que, por exemplo, no Campeonato Paulista, se você lembrar, dos 12 jogos da fase classificatória, em 5 nós jogamos ou com time reserva ou com time mesclado. Nós jogamos o clássico contra o Corinthians, que havia um anseio da torcida de quebrar o tabu, de ganhar lá. São Paulo nunca venceu no estádio do Corinthians e tal, e mesmo assim nós jogamos com o time mesclado. A gente tinha um planejamento. Então, não é porque há um desejo da torcida de vencer lá, nós vamos botar o time titular. Não. O que está planejado? Está planejado colocar um time mesclado, poupar alguns atletas para o jogo seguinte, que era da Libertadores. O que a gente fez foi balancear dentro do que nós planejamos. A gente tinha 4 focos simultâneos. O primeiro era classificar em primeiro lugar na fase classificatória do Paulista. A gente achava fundamental ser primeiro lugar, porque sabíamos que pegaríamos um adversário teoricamente mais fraco na semifinal, porque nas quartas já era do próprio grupo, mas na semifinal, e decidiríamos o campeonato no Morumbi. Então, esse era o primeiro planejamento. Junto com esse planejamento, classificar na Libertadores. Tanto fazia ser primeiro ou segundo. Essa era a primeira fase do planejamento. A segunda fase era ganhar o Campeonato Paulista, que deu certo. Junto com isso, classificar em primeiro no grupo da Libertadores. Então a gente montou a estratégia pensando nessas 4 linhas para ir balanceando de acordo com o que a gente achava importante. E o jogo-chave para que isso não tenha ocorrido a classificação em primeiro lugar na Libertadores foi o jogo lá contra o Rentistas, em Montevidéu. Lá a gente achou que com o time reserva,
a gente ganharia do Rentistas, tinha como vencer o Rentistas lá. E quem assistiu o jogo, acompanhou, viu que o São Paulo teve oportunidades inúmeras, teve inclusive um pênalti para ganhar do Rentistas lá. E quando a gente não ganhou do Rentistas lá, a gente já sabia que tinha que jogar com o Racing aqui, com o time reserva, e nosso planejamento era o quê? Ganhar do Rentistas lá, empatar com o Racing aqui com um time alternativo para garantir o primeiro lugar contra o Sporting Cristal, que se fosse necessário, o campeonato já teria terminado, a gente faria um esforço extra e jogaria com o titular hoje com o Sporting Cristal, né? Mas quando não deu certo isso, então agora a gente tirou o pé, fez o Campeonato Paulista, ganhou. Hoje a gente deve colocar um time alternativo contra o Sporting Cristal. O treino é daqui a pouco, o treino que define o time é daqui a pouquinho. Mas a gente, pelo que a gente tem acompanhado, deve ser esse time alternativo contra o Sporting Cristal hoje, para que no sábado a gente estreie com o time titular no Brasileiro com o Fluminense. Então foi tudo planejado, né? Mas é uma decisão da diretoria de priorizar e, a partir dessa decisão, todo o resto do Crespo. E dito por nós ao Crespo que qualquer coisa que desse errado nesse planejamento, e como você disse, podia dar, a gente podia ter perdido o título, né? A responsabilidade era nossa. A gente assumiria como da diretoria a responsabilidade. Ou seja, fomos nós que decidimos priorizar isso. Felizmente deu certo. E agora é seguir nesse... Agora eu tenho brinquei com o Crespo ontem, falei, Crespo, você ganhou uma Copa do Mundo, aí vai ter mais 3 agora, viu? Tem Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. Vamos atrás de outras 3 Copas do Mundo aí. Esse é o clima que a gente tem aqui hoje. Tá certo. Belmonte, a última para finalizar realmente. Em que pese hoje você estar na diretoria de futebol? Recentemente você trabalhou com basquete, como você mesmo disse aqui na entrevista. O São Paulo hoje pensa em encerrar as atividades do basquete, encerrar essa parceria para ter o time do basquete, ou vai manter o time do basquete daqui para frente? Sim, o desejo do presidente Júlio é pela manutenção do basquete. O basquete é um processo de grande sucesso no São Paulo, né? Nós somos o time mais jovem a participar do NBB e chegar a uma final que nós estamos disputando o Flamengo. O Flamengo é um time fortíssimo, tem o triplo de investimento do São Paulo, o triplo do investimento, e nós jogamos 2 jogos nas finais, perdemos a primeira por 3 pontos, faltando menos de um segundo, tomamos a sexta, e ontem perdemos a segunda por 1 ponto, com a bola que nós arremessamos e não entrou no último segundo, né? Então a gente está muito satisfeito com o processo do basquete, o Júlio está muito satisfeito, o projeto continua. É claro que nós estamos atrás de patrocínio, não é fácil manter um time competitivo, né? Mas a gente tem um trabalho lá, eu brinco que eu repliquei aqui o que eu fiz lá. É muito curioso isso, né? Por exemplo, lá eu tinha o Rossi, nós temos o Rossi ainda, que foi presidente da NBB. O Rossi é o nosso Muricy do basquete, né? Ou seja, quem cuida da contratação, de trazer o Jorginho, era reserva no Paulistano, né? E virou MVP do campeonato. Quem cuida das contratações é o Rossi lá. Então, eu também tenho adjuntos lá que cuidavam da parte administrativa, como eu tenho aqui. Nós também estudamos que técnico colocar para um projeto novo, por isso nós trouxemos um técnico lá, veterano, como Cláudio Mortari, que já não trabalhava, mas que a gente sabia que tinha muita gestão de vestiário, né? Então, depois, quando eu vim para cá, eu pensei em replicar esse processo, né? É um processo que lá deu certo no esporte de alto rendimento, como é o basquete também, poderia dar certo no futebol, e a gente acha que tem dado certo. Então a gente também está muito feliz, mas vai continuar assim. O presidente Júlio esteve com os atletas antes da viagem, ele ia muito aos jogos antes mesmo da eleição. O projeto continua. Tá certo, Belmonte. Muito obrigado pela sua participação. Aí, torcedor São Paulino, muita informação do Belmonte, muitos detalhes aí da conquista desse título. Muito obrigado. Volte sempre, especialmente se o São Paulo conseguir conquistar aí um brasileiro, uma Libertadores, que você possa vir aqui de novo para a gente conversar sobre isso. E esse foi o podcast UOL São Paulo. Teve a apresentação minha, Pedro Lopes. Hoje a gente contou com a participação especial do diretor de futebol, Carlos Belmonte Sobrinho, o nosso setorista de São Paulo, Thiago Fernandes, a edição de áudio do Amer Menegassi e a coordenação é do Bruno Doro e da Juliana Carpanês. Sigam aqui com a gente, na próxima terça-feira a gente está de volta com muito mais São Paulo, informação e opinião. Muito obrigado pela companhia e um abraço.